Vamos lá. Ainda no campo aqui de exemplos para fazer você ganhar o sentimento do negócio, um exemplo número 2 é um exemplo de um limite fundamental que a gente vai chamar daqui a pouco, que é o do seno θ sobre θ, ou seno x sobre x, é o seno de um ângulo dividido pelo próprio ângulo quando o ângulo tende a zero. Isso aí vai ser um dos 4 limites fundamentais que você vai ter que decorar, porque ele vai ajudar você a resolver outras coisas. Veja, se o θ, novamente, né, não dá para você chegar na brutalidade e substituir o θ por zero. E se você substituir o θ por zero, vai dar seno de zero dividido por zero. Só que seno de zero é zero. Então eu vou ter zero dividido por zero. Mais uma vez eu estou aqui na primeira indeterminação, que como eu disse é a indeterminação mais comum e mais importante de todas. Então, se a substituição simples faz o negócio dar zero sobre zero, que é uma das 7 determinações, então eu não consigo abordar diretamente, eu tenho que usar a ideia de limite. Então eu tenho que ver qual é o comportamento desta conta quando o θ tende a zero. Então qual é o limite de seno de θ sobre θ quando o θ tende a zero. Para você ver qual o valor que isso vai dar, qual é o comportamento, agora não é bizu você ficar fazendo tabelinha. Agora é mais bizu você desenhar. Desenhar. Eu vou no círculo trigonométrico, lembra que no círculo trigonométrico é um círculo aqui que tem raio 1, né? Raio 1. Eu vou desenhar o θ e o seno de θ no círculo trigonométrico. Então, como o raio do círculo trigonométrico é 1, o θ, o ângulo θ, coincide com o valor aqui do arco. Por quê? A curva, né, o comprimento da linha, em geral, é o ângulo vezes o raio, né? Beleza? O comprimento, né? Você tem uma circunferência. Aí você tem aqui o ângulo θ. Aí eu quero saber aqui o comprimento aqui do arco, L. Em geral, o L é θ, medida angular, vezes o raio. Então o L é, em geral, θ vezes R. Mas, como o raio é 1, dá para eu dizer que esse comprimento aqui é o próprio θ. Beleza? Então, o comprimento do arco, que está vendo o ângulo θ, é o próprio valor do θ. O valor numérico é igual. E, no círculo trigonométrico, né, o seno do ângulo é esse valor aqui. Você partir do ponto lá que define o ângulo, você desce a perpendicular, essa linha reta aí, perpendicular, é o seno de θ. Então, em geral, você tem o seno de θ e o θ. O seno de θ vai ser um comprimento de um segmento de reta e o θ é o comprimento de um arco. É um negócio que é uma curva, né? Aqui um pedaço de reta e aqui um pedaço de curva. Agora, qual é o comportamento dessa conta, dessa divisão seno de θ por θ, quando o θ se aproxima de zero? Garoto, para o θ se aproximar de zero é você ir fechando aqui. Vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando. Quando o θ se aproxima de zero, vou pegar agora aqui um θ menor. Se o θ se aproxima de zero, se eu vier para esse valor aqui, por exemplo, para esse ângulo aqui agora, ó, verde, o que vai acontecer? Já vai começar a ficar confuso ali o que é o seno, que vai ser aqui o comprimento da reta, e o que é o arco. Concorda? Quanto menor for o ângulo, ou seja, quanto mais próximo de zero estiver o ângulo, mais vai ficar próximo ali a linha reta e a curva. E você pode pensar até aqui o seguinte, ó, olha só, para você entender o que eu estou falando. Fazer o ângulo se aproximar de zero é como se eu estivesse fazendo um zoom ali na curva. Como assim fazer um zoom? Olha aqui de longe. Olhando de longe, eu consigo ver claramente que eu tenho aqui um arco, que eu tenho uma coisa fazendo curva. Agora, o que vai acontecer se eu olhar assim, ó? Assim, quando eu olho muito de perto,
eu não consigo, eu dou um zoom aqui, né, quando eu olho muito de perto. Então, se eu olhar muito de perto, se eu olhar esse pedacinho aqui, só, se eu der um zoom aqui, só nessa parte da curva, repara que não dá para diferenciar muito que a curva é curva. Se você dá um zoom num negócio que está fazendo uma curva, esse pedacinho pequenininho que você está vendo, ele se confunde com uma reta. Então, isso que vai acontecer aqui. Quando o ângulo ficar muito pequenininho, o seno, que é o vermelho, e o θ, que é o preto, eles vão tender a ser a mesma coisa. Então, quanto mais próximo de zero tiver o ângulo, mais eu vou confundir o que é o seno, o que é o θ. Ou seja, quando o θ tende a zero, o comportamento disso aqui é dar 1. Por que é dar 1? Porque se eles estão tendendo a ser a mesma coisa, né? Se o tamanho preto e o vermelho estão se aproximando, estão tendendo a ser o mesmo número, a divisão vai dar 1. Então tá lá. Esse aqui é um dos limites mais importantes aí para você saber. Inclusive, qualquer coisa de limite que tenha alguma coisa que envolva trigonometria, funções trigonométricas, você vai acabar usando esse limite de alguma forma. E esse valor aí dá 1 justamente por causa dessa análise. Beleza? Voltamos já.